Começa hoje o encontro da OTAN na cidade de Vilnius, que é a capital da Lituânia, um daqueles países nórdicos ali banhado pelo Mar Báltico, como a gente conhece, todo mundo sabe. Com a presença de vários personagens importantes, entre eles o presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro do Reino Unido e por aí afora. E a notícia que mais chamou a atenção até agora, pelo menos, foi o fato de que a Turquia retirou aquela trava para que a Suécia não viesse a fazer parte da OTAN. Como nós já aprendemos aqui com os nossos entrevistados, todos têm que concordar. A Turquia não concordava e agora, então, o presidente turco, Erdogan, concordou. Bom, que tipo de impacto isso provoca na geopolítica do mundo e da Europa? Para a gente poder entender, gentilmente, professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor Trevisan, muito obrigado aqui pela participação. Bom dia, Heródoto, bom dia a todos que nos escutam. Então vamos lá, professor. Essa reunião da OTAN e mais essa, agora, concordância da Suécia fazer parte, isso altera alguma coisa no equilíbrio de forças da Europa e do mundo? Altera sim, né? De alguma forma, quando nós olhamos para a entrada da Suécia, nós estamos olhando para um país que há 200 anos, Heródoto, como você sabe, era um país neutro, né? A Suécia não participava de guerras há 200 anos. Escapou das duas guerras mundiais e etc. Tudo isso vai mudar, é um quadro de mudança significativa no espírito geral, principalmente do contexto europeu e também do leste europeu, mais importante, em relação a um mundo de confronto. O que está mais ou menos escondido nessa reunião de Vilnius, na Lituânia, é uma significativa divisão de perspectiva sobre o que é que se quer para a Europa. Nós temos duas visões. Nós temos grupos mais de falcões, gente mais belicista, principalmente no leste europeu, e curiosamente está apoiado neste momento pelo governo britânico, e nós temos posições menos belicistas em relação a confrontos com a Rússia, formado principalmente por França e Alemanha. Os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, serão um árbitro dessa questão. Professor Trevisan, como é que isso repercute na Rússia de Vladimir Putin? Porque, de alguma forma, esta é a questão central que envolve Putin. Quando você começou a falar da Suécia e a questão em torno de Erdogan, né, foi o primeiro-ministro turco que estava colocando entraves à entrada da Suécia, e pelo que se anunciou até agora, esses entraves foram retirados. Vamos esperar para confirmar, né, para ver se é verdade, porque isso já é a terceira vez que esse anúncio é feito. O Erdogan faz cobranças da União Europeia e nem sempre ele é atendido, aí ele recua. Isso já aconteceu antes, então vamos aguardar. Mas, de alguma forma, a entrada da Suécia desfigura um espectro de segurança que Putin montou nas repúblicas bálticas, principalmente em todo o leste europeu. Putin montou essa estrutura visando exatamente a neutralidade desses países, Finlândia e Suécia. Foi isso que Putin perdeu. É uma derrota estratégica. Do ponto de vista geopolítico, esta talvez seja uma derrota tão significativa para Putin, essas duas entradas, quanto qualquer derrota na Ucrânia. Professor Trevisan, essa reunião da OTAN, ela fortalece a posição da Ucrânia nesse conflito com a Rússia ou não? Esse é o ponto, né? Se nós olharmos com alguma calma o que é essa reunião tem três grandes pontos, Heródoto. O primeiro deles, que é a cereja do bolo, é a entrada da Ucrânia na OTAN. Todos os falcões europeus do leste europeu fazem exatamente pressão neste sentido. Todos que querem mais confronto e menos paz.
estão falando exatamente no sentido da entrada da Ucrânia na OTAN. Os Estados Unidos já avisaram, e Biden falou isso para Rishi Sunak no domingo de manhã, de que a entrada imediata da Ucrânia seria impossível por duas razões. Primeiro, o Estatuto da OTAN proíbe a entrada de países em guerra. Segundo, é a frase textual de Biden: se a Ucrânia entrar agora na OTAN, nós estaremos em guerra com a Rússia. Óbvio. Esses fatos são significativos e dão a importância devida dessa reunião. Há um segundo ponto nessa reunião que é muito tenso. A Polônia está pedindo que receba armamento tático nuclear, dizendo que a Bielorrússia, Belarus, também recebeu. Esse passo é significativamente preocupante para os Estados Unidos. Eles não sabem exatamente se vão aceitar isso. O terceiro ponto desta reunião, muito importante, é a questão da paz ou de mais guerra na Ucrânia. Os europeus terão que decidir se rearmam mais a Ucrânia, dão mais armamento para a Ucrânia para prolongar a guerra ou se tentam uma negociação. Por trás disso está também um pedido de rearmamento europeu. E aí, Heródoto, a poderosa indústria armamentista norte-americana também faz pressão, porque se os europeus forem obrigados a 2% do seu orçamento, do seu PIB, para orçamento militar, isso será um grande negócio para a indústria armamentista americana. Olha quantos fatos essa reunião tem realmente um redesenho geopolítico no mundo, sem dúvida nenhuma. Professor Trevisan, e aí? Isso é uma segunda Guerra Fria ou não? Essa expressão está sendo muito batida, Heródoto, né? Que nós estamos olhando para uma Guerra Fria 2.0. Tudo isso que nós estamos falando, todo esse quadro que nós estamos falando, omite o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é o confronto, não só ideológico, econômico, como agora com feições militares, entre Estados Unidos e China. Eu chamo a atenção que nessa reunião de Vilnius, na OTAN, tem 3 novos convidados para essa reunião: Japão, Coreia e Austrália. Esses 3 países são, digamos assim, os inimigos preferenciais da China. São esses países que os Estados Unidos estão usando para cercar a China. Na prática, o que nós estamos vendo é que toda esta questão ela esconde o confronto entre Estados Unidos para quem fica efetivamente com o domínio da Europa. Esse quadro é que está sendo realmente decidido nessas difíceis injunções militares e políticas do texto europeu. Professor Trevisan, obrigado pela aula. Imagina, Heródoto. É uma aula. Muito obrigado a vocês. É uma aula. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Até mais. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais. Olha só que interessantíssima situação. E vai contado de uma forma que a gente possa entender, né? E que a gente possa saber o que está acontecendo aí no mundo.